Olá pessoal, o meu nome é Daniel Bento, trabalho no SAP, ao mesmo tempo estou a fazer o curso de Física na Faculdade de Ciências e vinha aqui falar-vos um pouco do que tem sido a história da computação, com um bocadinho em foco naquilo que é atualmente a computação quântica, que é uma área que está um bocado na ribalta para toda a gente gosta, e vamos ver dentro da incerteza das coisas se eu consigo chegar às vossas expectativas do que é que será esta talk e será aquilo que vocês esperam ouvir. Bem, como toda a gente sabe, a computação é uma coisa muito antiga. Estão aqui alguns valores, mas a necessidade de fazer contas já vem de muitos séculos, já vem de muitos anos, e antigamente usava-se todo o tipo de coisas, desde papel, desde areia, desde pedras, tudo. Mas partimos com um conceito básico. Em matemática, nós temos um número que é uma entidade, que é um objeto, um artifício abstrato, que nos permite contar coisas. E depois temos operações, multiplicação, soma, divisão, subtração. A multiplicação e a divisão podem ser relacionadas com a soma e a subtração. Muitos anos, na altura, fizeram-se ábacos, que são instrumentos simples de cálculo. Houveram várias versões. Inicialmente, a palavra ábaco vem do latim e do grego, uma mistura de ábaco com abacus. Eram apenas contadores. Isto usava um sistema sexagesimal, ou seja, porque havia a crença que também podia-se utilizar 60 números em vez de apenas 10, porque se contava as faringes dos dedos para fazer as contas. Isto é um sistema que funcionou durante muito tempo e a palavra cálculo, por interessante que pareça, vem daqui. Para quem não sabe, calx em latim significa mármore, cálculo significa pedrinha de mármore e calcular significa fazer contas com pedrinhas de mármore. Após isso, já mais nos nossos anos, começou-se a utilizar aquilo que se chama tabelas e tabelas de logaritmos. Tivemos um Pierre que fez uma tabela de logaritmos decimal gigante, em que o objetivo, de uma forma simples, era fazer multiplicações e divisões. Portanto, não sei se aqui qual é o nível em matemática, mas nós podemos decompor multiplicações e divisões através de somas e subtrações em logaritmos. E isto era muito utilizado por todos os astrónomos na altura, cientistas, para fazer grandes cálculos, porque a astrometria, na altura, para fazer previsões de planetas, etc., precisavam de números muito grandes. Entretanto, mais tarde, apareceram as máquinas computacionais, que não são programáveis. Esta primeira máquina foi um bocado esquecida, porque apareceu na Guerra dos 30 Anos, desapareceu na Guerra dos 30 Anos, a Shikard. Nós temos apenas registros de Pascal. As de Pascal, como toda a gente conhece, eram utilizadas para fazer as contas do próprio pai no comércio. Depois temos a máquina famosa de Leibniz, que equivale a um gasto atual de 1 milhão de euros para fazer uma máquina daquela. Era a fortuna que ele tinha na altura para fazer a máquina. E depois temos o Xavier Thomas, que fez a primeira máquina digital mecânica. Isto para um lamiré de máquinas da altura. Mas todas elas tinham um problema, nenhuma era programável. Tínhamos de chegar lá, meter seja logaritmos, seja números, tínhamos de puxar a cavilha, rodar a alavanca, pressar as rodinhas e esperar que aconteça alguma coisa. Entretanto, nos fins do século XIX, princípios do século XX, apareceu aquilo a que nós chamamos atualmente de ciência da computação, que é mais do que computar, são um conjunto de teorias e de formalismo que permitem fazer aquilo que é hoje um computador. Como toda a gente conhece, por exemplo, Ada foi a primeira pessoa a escrever um algoritmo sem ter sequer um computador prático daquilo que a gente conhece hoje. O que acontecia é que, na altura, já havia a noção de o computador analítico, a máquina analítica, a máquina diferencial, que trabalhava através de métodos diferenciais. Mas, só aqui um detalhe, aquilo que vocês conhecem hoje de máquina de Turing já existia em 3000 anos antes de Cristo. Foi feita por um senhor, que agora não me recordo bem o nome, foi escrita em São Germânico, com um set de 1496 regras de gramática. Era o equivalente à máquina de Turing dos dias 2.
e funcionava. E hoje vai-se ver e funciona. Então isto é o que toda a gente conhece na computação normal, que são os gates lógicos, o AND, o OR, o NOT, e depois o NOT e o NAND como gates universais. Isto são os da computação clássica, que toda a gente conhece aqui como programador, ou pelo menos devia conhecer, mas não é destes que eu quero falar. Aqui há uma referência só ao Alan Turing e à arquitetura de von Neumann, porque também vai ser usado nos computadores quânticos, na mesma. E isto é só uma referência histórica. Um dos primeiros computadores, o ENIAC, que era gigante comparado com aquilo que nós vamos ver agora. E após isto surge aquilo que é atualmente a grande computação. Todos nós aqui fazemos computação, muitos de nós, para a web, à internet, data centers, mas nos confins da ciência existem máquinas muito específicas em superclusters a fazerem tarefas muito simples. Por exemplo, este computador, que é o computador que está no ALMA, não sei se alguém já ouviu falar do ALMA no Chile, não está entre os top dos computadores por uma razão muito simples. Este computador só executa uma operação, 2 ou 3 operações que são destinadas a fazer correlação de Fourier, mais nada. E então não pode estar dentro do ciclo dos melhores, porque apesar da sua capacidade é muito específico. Depois temos o CERN, que produz 25 petabytes de informação por ano, que tem que ser processadas por vários centros, vários supercomputadores localizados. E agora, aquilo que eu queria dar um bocadinho mais enlace, mecânica quântica. Antes de começar a falar de computação quântica propriamente, é preciso virar um bocadinho a história e vir aos anos 20, a 1920, quando tudo isto apareceu. Ora, como um físico na altura dizia, pensava-se que a física iria acabar em 6 meses e que o universo estaria completamente resolvido. Mentira, nada disso acontece. Mas para começar, vamos fazer uma coisa. Vamos falar o que é uma onda e explicar um bocadinho ondas, porque toda a gente sabe, as equações em quântica são todas à base de ondas e é isto que é preciso. Isto é uma representação de um seno e de um seno, toda a gente pode ver aqui o gráfico. Pronto, são 2 ondas sinusoidais que têm uma diferença de fase de π. Isto aqui é uma soma de ondas. Não sei se quem é que já ouviu falar de Fourier. Pronto. Fourier ficou conhecido por conseguir de uma forma periódica explicar como é que conseguiria-se descrever uma função através da soma de ondas, e é isso que nós utilizamos em processamento digital. Por exemplo, neste caso, estas 4 ondas formam esta. Nós, com uma transformada de Fourier, conseguimos desta tirar cada uma destas. Conseguimos voltar atrás no processo, é um processo revertível. E agora, isto é um pequeno vídeo com uma animação, que é uma coisa que eu gostava de mostrar, porque isto é importante, que é como 2 ondas num espaço bidimensional se cruzam. Isto é importante para perceber que na mecânica, em ondas, tudo isto conta para o funcionamento das partículas. Este é um pequeno vídeo, só confirmar aqui. Pronto, está tudo ok. E agora, por que é que nós precisamos desta teoria com ondas e tudo mais? Bem, em 1910 havia um problema. Alguém já ouviu falar em corpos negros? Pronto. Havia um problema grave com os corpos negros. Não se conseguia explicar uma curva que aparecia assim e explodia no violeta. Porque toda a gente acreditava que numa caixa preta, se tivermos um fóton lá dentro, este iria emitir energia infinita. Ou seja, isto era um problema que não era trivial, não se conseguia explicar o porquê. Então achou-se a necessidade, e foi Planck que o fez, a primeira vez de achar um artifício matemático que dissesse: não, esta caixa preta vai funcionar como um oscilador e só vai permitir que a energia seja quantificada. E chegou-se à conclusão que, de facto, isto é a curva de emissão de um corpo nesse estado. Para nós metermos aqui a noção um bocado exemplificativa, o nosso Sol está aqui. O nosso Sol está aqui, por isso é que é um bocadinho esverdeado, a gente é que não percebe. Por causa que a atmosfera filtra um bocadinho e então fica amarelo. Outro problema
é este. Afinal, a luz é uma onda ou é uma partícula? Bem, se a luz é quantificada, é uma partícula. Mas afinal ninguém sabe. Tudo bem. Então surgiu o experimento de Young. Foi um experimento muito importante na altura, porque o que faz é termos dois slits cortados e enviamos fotões. O que é que acontece? Acontece que, probabilisticamente, o fóton aparece nos dois sítios ao mesmo tempo. Ele vai passar aqui. Quando passa aqui, ao fim de algumas iterações, o que se vai perceber é que vai aparecer este formato. E isto só consegue se explicar através de ondas e da interferência entre duas ondas. É um passo muito importante para esta teoria de Planck e para a teoria da corpuscular que Einstein também ajudou, em que tipo, uma partícula não é só uma partícula, é uma partícula que tem um comportamento de onda. E como nós vamos a ver, qualquer material e qualquer partícula, até nós próprios somos ondas de frequências muito altas. Todos nós somos ondas, só que de frequências muito altas. Tu vibras tanto que não consegues perceber a tua vibração. Tens a relação de Born que diz que, devido ao teu momento linear, tu és uma onda, efetivamente. Pronto. E agora, não entrando em... Diz? Porque tens uma frequência muito alta, não passas por eles. Mas também és partícula. É um problema, é que tu tens os dois comportamentos. E então apareceu aqui Schrödinger, que fez uns postulados muito básicos e chegou a esta equação. Eu não vou mostrar aqui fórmulas, isto é a título exemplificativo. Isto é uma fórmula empírica, não se deduz de lado nenhum, não se deduz. Aqui onde vem um H barra é a constante Planck sobre 2π. Pronto. Ou seja, o que Planck diz é, basicamente, todas as medidas feitas num sistema quântico têm que ser quantificáveis através de observáveis, probabilisticamente ou não, mas têm que ser quantificáveis, e que todas as partículas têm uma função de onda. Daí vir a história das funções de ondas de trás. E é aqui que também aparece o famoso experimento de Schrödinger, que isto é um experimento mental que permite ter uma ideia do que é que acontece quando nós temos uma partícula que está em dois estados ao mesmo tempo, que é o que a quântica permite e a clássica não permite, que é o gatinho que morre e está vivo ao mesmo tempo. Este experimento mental é uma coisa muito simples. Nós temos um artifício radioativo dentro de uma caixa e temos um gato lá dentro. E esperamos que haja um decaimento radioativo aleatório. O decaimento radioativo é um efeito quântico. Então há uma probabilidade, só quando nós vemos o gato, efetivamente, é que vamos ver se ele está morto ou vivo. De uma forma muito simples, é isso. Ou seja, quando nós fazemos medições num sistema quântico, vamos obter um resultado. E é esse resultado que nos interessa. Agora, para demonstrar isto que eu estive aqui a falar de uma forma um bocadinho mais simples, vou mostrar aqui um vídeo. Isto é um som que agora... Pronto. Este vídeo tenta simular aquilo que é uma partícula e depois o que é uma onda e depois o que é um efeito quântico. Pronto, se estivermos a falar de partículas, é isto que acontece. Elas aleatoriamente vão passando de um slit para o outro e vão bater aqui. Isto é um comportamento, o que estavas a tentar perceber. Agora, se tivermos uma onda, é isto que acontece. As ondas vão no seu comportamento, são bloqueadas pelos splits e vão bater. E acontece fenómenos de interferência. Aqui há uma fringe mais carregada, que é onde as ondas se cruzam, e há as fringes menos carregadas, onde as ondas se anulam. Isto é um efeito quântico. Não há determinação de nada. A partícula vai com os dois comportamentos, onda, e quando toca, colapsa. É quando é observada. Isto vai acontecendo, sempre. Ela colapsa quando tem um resultado, porque ali estás a fazer a medição. Porque ali estás a fazer a medição, estás a colapsar a onda. E agora temos um observador. Agora temos um observador antes. O que é que acontece? Colapsas logo ali a onda. Depois continua. Colapsas, continua.
Estás a ver? Agora vais. Observas aquela partícula em particular, ela colapsa e depois volta a ser o seu caminho, mas já decidiste para onde é que ela vai. Porque tu, quando estás a observar, estás a influenciar a partícula. Estás a dizer, vais para aqui ou vais para ali. É. Exatamente. Pronto, isto é um vídeo que eu arranjei curioso. No slide mesmo. Quando tu observas a partícula, Sim. primeiro estado, Sim. depois o resultado final já não é tão interferência. Não, o que tu vais observar no fim é o fenómeno de interferência é por ser é aleatoriamente com muitas partículas. Ou seja, imagina, tu tens bandas e as partículas vão caindo e ao fim de algum tempo tu vais percebendo que de facto existe interferência. Agora, quando tu observas só uma partícula, ela colapsa no momento em que a observas. Sim, mas o resultado final é o quê? O resultado final, quando tu vês no fim, Sim, porque o filtro, se já observaste, ela no fim vai ser aquilo que tu observaste. ela passa a barreira, eu vejo antes de ela passar a barreira. Sim, colapsaste-a. Certo. Então qual é o resultado projetado depois? No fim, É só o resultado daquela que eu vi. só o resultado dessa, porque foi a que tu colapsaste. Depois, diz ali no slide, Não, são muitas, aquilo já são muitas a passar. é o mesmo que tu observas na realidade, é como se fosse só partículas. Tu observas só partículas, exatamente. Não há interferência só de ondas. Não há diferença só de ondas. O que tu, quando tens as partículas a atuar, é que efetivamente estás a ver várias ondas. Ou melhor, o efeito final é como se fosse ondas. Isto é confuso. Não percebo. Percebo o conceito que a onda que a projeção daqui é uma onda vindo de partículas simultâneas. Sim. O que eu estava a perceber é se eu decidir Tu tens interferência. qual é a partícula que eu vi, já não tenho o resultado final de interferência. Não, porque colapsaste a onda. Pronto, é esse o problema, é colapsaste a onda. Pronto, e a computação quântica, agora este é um texto um bocado massivo, foi apresentado, já não foi nos últimos anos, foi feito em 1980, aliás, uma referência ainda anterior, já se teria a ideia que era possível fazer computação quântica antes disto. O que é que um sistema quântico permite? Temos aquilo que se chama um qubit, que é, temos os bits que são zeros e uns, e um qubit não é mais que um sistema que permite que uma partícula, devido a este facto que nós estávamos a falar, de ter infinitos estados ao mesmo tempo, porque nós não sabemos qual é, quando começa e quando acaba, nós não sabemos o que está no meio, e então pode resolver problemas durante esse processo. E então o que acontece é que estas partículas são conduzidas pela função de onda de Schrödinger. Mas para que isto funcione e que realmente tenha efeitos práticos, na realidade, porque a quântica não é assim tão melhor como nós pensamos, é preciso existir muitos qubits. E a realidade que hoje se percebe, ao fim destes tempos, é que o computador quântico não é assim tão mais rápido do que o computador clássico. O que acontece é que para determinadas operações é de facto mais rápido, mas é em operações muito específicas e que usam esse facto. Por exemplo, está aqui um simples com a fatorização de primos, que o método é muito lento para números, para baixos números, mas por exemplo para muitos números é muito rápido. É uma diferença, não compensa usar mecânica quântica para fatorizar números pequenos. Isto é um exemplo de evolução unitária, ou seja, o que é a evolução unitária do ponto de vista quântico e daquilo que nós relacionamos com a matemática? São matrizes. Nós temos uma matriz e aplicamos a valores constantemente e fazemos o tempo evoluir. Ao evoluir o tempo, nós conseguimos perceber o que é que vai acontecer e retirar conclusões daí. Isto é como se representa um qubit. Isto é o Blocksphere, em que temos aqui o estado quântico 0 e o estado quântico 1. Isto é o que nós vamos observar quando colapsamos um qubit. Mas na realidade o qubit pode andar nesta esfera toda à vontade. Percebeste agora a questão do colapsar? Foi. Pronto. Tu no fim, quando colapsas a onda, tens um 1 ou tens um 0, um qubit 0 ou 1, mas na realidade a onda anda aqui pelo meio. Isto aqui é no caso um sistema de 2 qubits, mas isto pode ser aplicado em n qubits, só que visualmente não se consegue representar. That's a problem, porque isto já começa a ser difícil. Então aqui entramos nos gates lógicos quânticos, que são ligeiramente diferentes.
A diferença quântica é que os leitos lógicos são reversíveis, ao contrário do clássico. Mas, no entanto, só podemos fazer programas clássicos quanticamente com gates reversíveis quânticos. Temos este que é muito utilizado, que é um gate que faz apenas uma transformação num qubit. Isto são rotações, por isso é que eu aqui não esquematizei. São rotações naquela esfera, de π e π. E isto aqui são uns que são diferentes, temos o NOT, e depois temos estes aqui que não existe correspondente clássico, que é um controller NOT gate. Ou seja, nós no clássico o que temos é, temos um 1, fazemos um NOT e temos um 0. No 0 temos um NOT e fazemos um. Aqui o que nós permitimos é, temos 3 qubits, se o primeiro for 0, talvez se o primeiro for 0, então afetamos o segundo, mas se não, afetamos o terceiro. Isto pode ser justificado com uma matriz, e isto que são os gates que nós definimos. Também existe isto, mas isto é uma questão um bocadinho diferente, que é a criptografia quântica. A criptografia quântica, que não se baseia exatamente nos mesmos princípios, tem a ver com a polarização de fotões. Nós, quando mandamos um sinal para um sender que vai fazer uma comunicação quântica, manda a sua chave aleatória com uma polarização aleatória. E aqui o Sr. Bob vai apanhar isto com os seus detectores aleatoriamente. Mas ele tem uma polarização definida. Ele sabe aqui com a Alice com que polarização é que deveria estar a comunicar. Se nós tivermos aqui o F, a F que está aqui assim um bocadinho diabólica, pelo meio, o que ela vai fazer é exatamente colapsar a onda. E o resultado já nunca vai ser o mesmo. Ou seja, o Bob vai saber exatamente que esta mensagem foi interceptada. Mas no fim, o que vai acontecer é este canal quântico vai expor alguns bits, um 1 ou um 0, vai expor alguns que aleatoriamente vão alimentar uma chave. Depois o Bob o que faz é pelo canal normal, por um cabo de cobre sem ser quântico, e diz, olha, eu calculei esta chave. E a partir daí continua o processo normal. Ou seja, o quântico aqui só serve mesmo para fazer a chave. Por interessante que pareça, já chegaram pessoas a fazer perguntas sobre o D-Wave, e eu lembrei-me de ter estado um bocadinho mais atento, e o D-Wave foi visto há 4 dias. Definitivamente o D-Wave parece não ser um computador quântico. Sim, é uma grande controvérsia entre a questão do D-Wave ser ou não ser, mas a maior parte dos cientistas são céticos em relação a isso. E o que acontece é que o efeito quântico do D-Wave é mensurável, ou melhor, não é mensurável, de facto, para se dizer que é um computador quântico. Fizeram um estudo probabilístico com um computador a usar a CPLEX da IBM, com sistemas probabilísticos em computadores normais, e o que acontece é que o computador quântico do D-Wave comporta-se tal e qual. Dá os mesmos erros e demora ao mesmo tempo, nem mais rápido nem mais devagar. Não tens vantagens. E, no entanto, tens uma caixa enorme que tem que manter um sistema em cooling para refrigerar e ter o sistema. Tu és parte do problema. Se tu originas o teste e o programa que vais testar, pois, mas o resultado. E ele dá-te o resultado. Mas dá-te no tempo que os outros também dão. O teu teste foi feito para... Não, o teste é feito, é um processo quântico. É um algoritmo feito para quântica. Por exemplo, o que acontece, isto é um problema de otimização. O que tens é aqui, estás a ver estes níveis, quanticamente o que se esperava era que as partículas por efeito túnel passassem para aqui e dessem um resultado bem mais rápido, mas isso não acontece. Acaba por ser um bocadinho... não funciona assim. Talvez. Mas a realidade é que também começam a surgir novos modelos de computação. Não só quântico, mas um que eu tenho um bocadinho mais interesse neste momento, que são os metamateriais. Depois também temos DNA, que já foi falado, e temos os spintronics. Mas os spintronics é usar o spin dos eletrões para fazer exatamente os binários. Os metamateriais têm uma coisa muito engraçada, porque basicamente é usar a concepção de cristal e de lattice de cristal para fazer injetar, ou aqui como está aqui, uma função e retornar um cálculo sobre essa função. Não é preciso fazer contas, o material reflete interiormente tudo para resolver a conta. Neste exemplo o que temos é uma função de x qualquer, que tem uma onda e que o metamaterial dá-lhe a derivada, sem precisar de mais nada. Isto tem aqui alguns problemas, que os metamateriais ainda são muito teóricos.
não são completamente, não é uma coisa ainda concebível do ponto de vista físico, é teórico, e por isso ainda não há resultados que possam-se aqui mostrar, sem ser um bonequinho ou outro, e por aí fora. Bem, eu acho que até falei um bocadinho depressa, porque queria dar um bocadinho de espaço para as questões que apareçam. Alguém tem questões? Questões? Já. No caso da criptografia quântica, portanto, o eavesdropper, o Eve consegue, ou melhor, o Bob consegue saber que a mensagem foi interceptada. Sim. Mas a pessoa que intercepta consegue ler alguma coisa ou simplesmente... A pessoa que intercepta, imagina assim, tu estás a enviar um fóton que tem uma polarização. Está num estado quântico qualquer, é aleatório. O que vai acontecer é que o Bob, quando vai ler aquilo, vai obrigar esse estado quântico a colapsar num sinal. Exato, a ser um 0 ou 1. Ou melhor, o F quando lê, colapsa esse sinal. O Bob, quando vai a ver, a onda já foi colapsada. Porque para isso o F tinha que ter o mesmo meio de originar a onda, com o mesmo tempo que foi enviado pela Alice. Porque isto é uma evolução unitária. Portanto, para além de proteger a informação, também consegue alertar ao mesmo tempo que houve uma tentativa o que aqui tu fazes é a troca de chaves e o Bob sabe exatamente que foi alvo de uma espionagem no meio. Achas que hipoteticamente haveria forma de dar a volta a isto se, por exemplo, o Eve tivesse os filtros iguais e conseguiria observar? Existem alguns estudos sobre esse tipo com sistemas um bocadinho mais complexos em que se tenta fazer os circuitos quânticos de maneira a que haja um Eve que de facto consiga replicar o comportamento da Alice. Mas ainda assim existe muita dificuldade e isto de facto ainda parece ser um método altamente seguro nesse aspecto. Porque tu basicamente, como não tens a mesma maneira de... Assim, teoricamente, a Alice sabe como é que ela está a polarizar a luz. Precisavas que o F soubesse exatamente de que modo a luz está a ser polarizada e em que estado aquela luz foi lançada. Mais dúvidas? Sim, porque estava a dizer que também temos aqui o pormenor do tempo de processamento disto que é feito à velocidade da luz. Ou seja, se tu interceptas, reencodas, reproteges novamente, o tempo de viagem dessa informação entre Alice e Bob é alterado. Sim, porque a questão é que tu contas já quando a Alice manda a mensagem para o Bob, aquilo vai percorrer uma função unitária, que é aqueles gates lógicos quânticos, são matrizes, e aquilo é unitário com o tempo. Se não houver o tempo suficiente, o estado quântico, apesar de ser aleatório lá dentro, nós não percebemos como é que acontece, não vai processar da mesma maneira. Estás a afetar o sistema. Mais questões? Só mais uma. À vontade. Se tu observas e colapsas a onda, e a próxima vez que observares... A mesma onda? A fase adiante, ou seja, mesmo que seja interceptada ou numa barreira. Se vais observar a seguir, tu não estás a observar novamente um ponto, uma partícula no tempo. É assim, o que acontece Como é que sabes que já foi colapsada antes? Basicamente é esta. Pronto, isso é a questão prende-se porque tu sabes, o Bob, neste caso, sabe como é que a Alice enviou as chaves. E conseguem fazer matches. Ou seja, o Bob tem uma maneira de perceber quando recebe um sinal, porque não foi ele que realmente deu aquele sinal, de perceber, ok, eu não consigo chegar a este resultado usando o método da Alice, usando esta função temporal. Não consigo. Então foi interceptado, aquele valor é descartado. O que acontece é que depois tu vais somando vários valores que são descartados e tiras os bons e descartas alguns e depois no fim é construída a chave com base nisso. Porque, este foi interceptado, então não contamos com ele. Mas depois tu vais pela via, digamos assim, pública, que não é quântica, e dizes, a minha chave é esta. Tens um passo de chaves, um feito por quântica e outro pelo feito normal. Mais questões? Mais dúvidas? Não? Pronto. Sim. Obrigado.